Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes prados, guia-me nas águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças, e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Mesmo que eu ande um caminho escuro como a morte, não terei medo, porque Tu, ó meu Deus, está comigo. Guarda e me dirige, prepara como um quente para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Me trata com convidado de honra, enche meu copo até derramar. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor todo sempre. Nós vamos continuar essa oração que a Laurinha acabou de fazer. Eu peço a todos que, por gentileza, se coloquem em pé. Pai, nós estamos aqui para mais uma oferta que vamos entregar a Ti, Senhor. Esses coraçõezinhos que vão erguer a Ti louvor e adoração. Deus, e para sempre a Tua paz está na Tua casa, a bênção está na Tua casa, e nós concordamos com a Laurinha, concordamos com isso que ela acaba de declarar. E que a Tua bênção, Senhor, esteja aqui em cada coração, esteja em cada vida. Que a Tua salvação, ela seja contada, cantada, de maneira que todos, ó Pai, possam ficar focados naquilo que vai estar sendo apresentado, que é a glória a Jesus Cristo, aquele que descendeu de Davi e aquele que é a salvação de todos os homens. Que a Tua bênção, que a Tua misericórdia, ó Pai, esteja aqui nessa casa. A Ti nós oferecemos esse louvor, em nome de Jesus. Amém. O nosso pastor é realmente muito bom. Podemos provar a bondade de nosso Deus pelo fato de estarmos aqui nesta noite. O Criador de todas as coisas, o dono do tempo e Senhor do universo, reservou este dia e esta hora para que você pudesse conhecer um pouco mais do seu amor. A história que vamos contar fala de Davi, mas não podemos conhecê-lo sem falar também de Jonatas, filho de Saul, irmão de Mical e o primeiro homem a ser mencionado na Bíblia em relação de amizade sincera e verdadeira. Também precisamos nomear Samuel, o profeta, e Natã, seu sucessor, amigos que ajudaram Davi em seu relacionamento com Deus, como também o fizeram os sacerdotes Zadok, Aimeleque e seu filho Abiatar. Não podemos deixar de mencionar Joabe, o comandante do exército, e muitos outros soldados, grandes guerreiros e, acima de tudo, amigos de Davi. O filho de Jessé não estava só. Deus preparou para ele amigos para todas as ocasiões, e o mesmo Ele faz por mim e por você, nos cercando de pessoas para nos ajudar. Amigo,
Olhe à sua volta. Nós estamos felizes. Nos sentimos lisonjeados e gratos a Deus por você estar aqui conosco. Queremos você como nosso amigo e será um prazer te ajudar e motivo de alegria sermos chamados de irmãos. Isso mesmo, irmãos. É assim que a Bíblia nos ensina, que Deus quer que sejamos seus filhos, uma grande família vivendo em amor. É disso que a Bíblia fala e queremos compartilhar com você esta linda carta. Não é um livro qualquer, muito menos ultrapassado. Ela contém dicas para uma vida melhor, a receita da felicidade e, acima de tudo, o plano de salvação, a única esperança para o homem. Este livro é maravilhoso. Homens valentes e sábias mulheres, lindas crianças e jovens corajosos, anciãos que não se abalaram, mas mantiveram sua fé firme até o fim. Este livro é realmente maravilhoso, fonte de vida e paz para todos nós. A Bíblia também conta a história do povo de Israel. Depois de sair do Egito e passar 40 anos no deserto, eles conquistaram a terra prometida. Viveram muito tempo sob o governo dos juízes, pessoas escolhidas por Deus para liderar o povo. Mas um dia, quando o profeta Samuel já estava bem velhinho, o povo pediu para escolher um rei. Samuel ficou muito triste, pois sabia que eles queriam isso apenas para serem iguais aos povos que viviam em redor. Com essa decisão, o povo estava rejeitando o governo de Deus. Saul foi escolhido. Ele era alto e forte e o povo gostou dele. No começo, ele até foi legal, mas o tempo passou e ele começou a fazer o que era errado, e por isso Deus o rejeitou.
Deus então chamou o profeta Samuel e disse que havia escolhido outra pessoa para ocupar o trono. Mandou que ele fosse até a casa de Jessé, e lá ele iria ungir o novo rei. Samuel então unge o pequeno Davi para ser o novo rei de Israel. Mas a unção não era tudo o que Davi precisava. Ele ainda não estava preparado para liderar o povo de Deus. Ele era jovem, talentoso e tinha a unção do Senhor, mas ainda tinha muito a aprender. Enquanto ele cuidava das ovelhas de seu pai, Deus o treinava e o ensinava lições muito importantes para que, quando chegasse o dia, Davi estivesse pronto para ser usado na libertação de todo o povo. Desde bem pequeno, Davi foi preparado para ser o grande rei, vivendo experiência e muitas emoções. Ele sabe o treinamento para viver sua missão. Por isso foi chamado.
Davi viveu experiências maravilhosas com Deus. Por várias vezes, ele se sentiu como uma das ovelhinhas. Sentiu frio, fome e até sentiu medo. Mas em todos os momentos, ele tinha certeza de que o Senhor estava cuidando dele. E foi pensando nisso que Davi escreveu uma linda poesia sobre o seu relacionamento com Deus. O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ele é quem renova o meu vigor, em justos caminhos me faz andar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar, com suas mentiras tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor irá me salvar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar, com suas mentiras tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor irá me salvar. O Senhor irá me salvar. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar em paz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que andaste pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença do meu inimigo. Eu unjo com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se o
notícias não eram boas. Os homens estavam com medo, todas as cidades estavam alvoroçadas. Um grande exército se juntou para guerrear contra Israel. O rei Saul não sabia o que fazer. Os soldados estavam apavorados. Israelitas, seus covardes, há 40 dias eu desafio o exército de vocês. Será que não tem um homem corajoso no meio de vocês que possa me enfrentar? Mande-me um homem, um guerreiro mais valente no meio de vocês para que possa me enfrentar, e eu o destruirei. Saul, onde está você, seu covarde? Há 40 dias eu desafio o seu exército, e você não é capaz de aparecer aqui? Mande-me um homem valente e corajoso para que possa me enfrentar, e eu o destruirei. Vou arrancar a cabeça dele e jogar para os animais dos campos. Será que não tem ninguém que possa me encontrar? Lutar comigo? Mande-me um homem valente e corajoso. Vocês, israelitas, falam demais. Dizem que o Deus de vocês está à frente de todas as batalhas e é por isso que vocês não perdem tempo à guerra. Mas o meu Deus é mais forte. Eu sou Golias, o herói filisteu, e vou derrotar o mais valente de vocês. Mande-me um homem agora, Saul, seu covarde. Apareça aqui e o desafio está lançado. Se este homem for capaz de me vencer, o meu povo, o povo filisteu, será escravo de vocês. Todavia, se eu derrotar e arrancar a cabeça dele, vocês, hebreus, serão nossos escravos para todos sempre. Por 40 dias, Golias esteve afrontando o exército de Israel e o Senhor. Jessé estava preocupado com seus filhos e enviou Davi para saber como estavam. E quando Davi chegou no acampamento, ele ficou admirado. Deus
paz do Senhor, irmãos. Nós vamos fazer uma breve pausa, breve mesmo, rapidinho, para a gente refletir um pouquinho sobre o que nós vimos e ouvimos aqui nesse momento. Até porque é uma bela história, mas não foi uma história inventada pelas professoras criativas do departamento. É uma história real, uma história que realmente ela aconteceu dentre muitas outras contadas na Bíblia, na palavra do Senhor. Nesse episódio, nós acabamos de ver, nós percebemos que o povo de Deus ele tinha um grande problema. Concordam comigo? O povo de Deus tinha um problema. E esse problema tinha um tamanho. Eu vou dar umas dicas para vocês. Esse problema tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze. Ele tinha uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, só a armadura dele. Ele usava caneleiras de bronze. Tinha um dardo pendurado nas suas costas, de bronze. Tinha uma lança, que só a ponta dessa lança, que era de ferro, pesava 7,2 quilos. E ainda tinha um escudeiro que ia à sua frente. Era um gigante. Era um gigante. E esse gigante, como nós vimos aqui, vocês ficaram com medo dele, não ficaram? A igreja ficou com medo do gigante quando o gigante entrou aqui. O exército de Deus, o exército israelita, também teve medo desse gigante. E ele desafiava os soldados, como ele falou aqui: olha, escolha aí entre vocês alguém que possa lutar comigo. E se ele me vencer, nós seremos os seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão os nossos escravos. Agora eu pergunto, crianças, se o exército inteiro estava com medo daquele gigante, será que um soldado apenas iria ousar enfrentá-lo? Será? Acho que não. Então, aquele homem, aquele gigante, desafiava o povo de Deus. E aí, olha só, o problema do povo de Deus, então, ele tinha uma altura, ele tinha um peso e ele tinha vários acessórios. E quer ver? Como que era o nome deles? Golias. Golias era o problema do povo de Deus naquele momento da história do povo do Senhor. E aí eu pergunto, será que nós hoje temos problemas? Será que as crianças têm problemas? Será que os adolescentes têm problemas? Os jovens, os adultos? Todos nós temos problemas. E muitas vezes esses problemas, eles se tornam gigantes na nossa frente. E nós ficamos como o povo de Deus, lá naquele momento, como o exército de Deus, com medo, escondidos, esperando que alguém apareça para nos ajudar, para nos salvar. Mas aí eu queria pensar assim rapidinho com vocês, alguns problemas das crianças. Talvez lá na sua escola tenha um valentão, um grandão, ou um grupo de meninos ou meninas que ameaçam e diz assim: olha, se você não fizer o que eu quero, eu te pego na saída. Será que tem isso? Sim ou não? Às vezes tem. Às vezes tem colegas que dizem assim: olha, se você não fizer o que eu estou querendo que você faça, você vai ver. E aí a criança que tem Jesus no coração, que é de Deus, pensa assim: não, eu não vou fazer isso, porque isso desagrada a Deus. Eu quero fazer o que é certo. E aí os colegas vêm e dão risada, zombam da cara de vocês. Mas pode ser também que o problema não está na escola, não está na rua, não está com os colegas. Pode ser que o problema esteja lá na nossa casa.
Às vezes os irmãos não se entendem, existe muita briga, existe a briga do pai e da mãe, às vezes existe o alcoolismo, a droga, agressão física, emocional. E aí a criança e o adolescente olha para toda essa situação e pensa assim: o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada para mudar essa situação. Até quando eu vou passar por isso? E muitos outros problemas que eles podem passar. E às vezes o adulto pensa assim: criança não tem problema. Adulto que tem problema, mas criança tem. Tem os seus conflitos, tem as suas situações. E a quem eles vão recorrer para resolver as suas situações? E os adultos então? O que será que nós passamos nessa vida? Os adultos também, nós adultos, passamos por tantas dificuldades, por tantos problemas. E aí nós podemos também nos sentir como o exército de Israel, com medo, muitas vezes aterrorizados, por não saber como resolver essas situações. Quer ver um exemplo? Medo de não conseguir um emprego, ou de perder o emprego que tem pela guarda do sábado. Problemas conjugais, traição, divórcio, decepções amorosas e assim por diante. Muitas vezes perseguição pela fé que proferimos, problemas financeiros, vivemos em um momento de crise, impostos, juros altos, e como suprir a necessidade da nossa família? Pode ser uma enfermidade de todas as espécies que abalam toda a família, toda a estrutura da família. Quantos problemas, quantas dificuldades. Pense aí você, talvez não tenha nada disso do que eu mencionei, faça parte da sua vida. Mas pode ser que você esteja passando por outras dificuldades, por outros problemas. E aí, irmãos, às vezes, a nossa vida parece que está tão difícil que nós não temos apenas um gigante na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida. Às vezes parece que nós temos inúmeros Golias à nossa volta, que nos aterrorizam, que nos amedrontam, que nos fazem nos sentir pequenininhos, indefesos, sem condições sequer de se levantar e tentar lutar. Tamanha é a luta que se apresenta à nossa frente. Mas e lá com o exército de Israel? Como que aconteceu? Então nós vimos aqui também que durante 40 dias, pela manhã e à tarde, esse gigante, ele desafiava o povo de Deus, o exército de Deus. E ninguém se atrevia a sair e enfrentar. Até que um dia apareceu um jovem que não tinha nada a ver com guerra, nenhuma preparação de guerra, nem sequer conseguia segurar uma armadura de tão pesada que era e devido ao seu tamanho. Mas esse pastor de ovelhas, ele se prontificou. Ele quis então, quando foi levar comida para os seus irmãos soldados, ele tomou conhecimento da situação e desse grande problema que nós falamos agora no início, que o exército do Senhor estava enfrentando. E como que era mesmo o nome dele? Como que era, crianças? Davi. Esse pastor de ovelhas, Davi, ele soube do que estava acontecendo. E sabe o que aconteceu? Ele ficou assim impressionado. Ele ficou surpreso ao ver que um homem, independente do seu tamanho, se era pequeno, se era médio, se era grande, se era um gigante, ficou surpreso ao saber que um homem estava desafiando não só o exército de Deus, estava desafiando o próprio Deus, o Deus daquele exército. Então aquele jovem, ele disse: eu lutarei com ele. Mas como assim? Pequenininho desse jeito? Fracote desse jeito? Nem sabe manejar uma lança, uma espada? Ele vai lutar com o gigante? Não é possível?
Mas, irmãos, sabe qual era o segredo de Davi? Sabe por que Davi teve tanta coragem para enfrentar aquele gigante? Sabe? Porque ele não olhou para o tamanho daquele homem, mas ele olhou para o tamanho do seu Deus. Ele sabia que para o Deus que ele servia, o Deus de Israel, ele era mais poderoso que qualquer gigante. E ele podia fazer qualquer coisa, não interessava quem estava à sua frente. Ele confiou no Senhor. Então aquele homem, pequenininho, jovenzinho ainda, com muitas falhas e problemas como nós, mas ele creu que Deus estaria com ele. E dessa forma, o Senhor o usou de maneira maravilhosa, para que ele pudesse então, como nós vimos na encenação aqui, com uma simples pedra, com uma funda, de um jeito que ninguém, imagino eu, que nenhum soldado pensou que aquele gigante poderia ser derrotado daquela forma. Mas o Senhor o usou, e o Senhor esteve com ele, e o Senhor deu a vitória a Davi. Vemos também que o Senhor reservou um futuro para aquele jovem. Na sequência da história bíblica, nós vemos que ele foi um grande rei, que ele foi tido como um homem segundo o coração de Deus, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus problemas, mas o Senhor estava com ele. Nós veremos também que da descendência de Davi nasceu Jesus, o nosso Salvador. Então, o problema do povo de Deus, do exército de Deus, foi resolvido. Mas e os nossos problemas? Como os nossos problemas são resolvidos? Aqueles problemas que eu falei ainda há pouco, ou esse que está aí na sua cabeça, esse problema que está te incomodando, que está te ferindo, que está pesando, como que esse problema pode ser resolvido? Nós precisamos nos portar como Davi, saber e acreditar que Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer situação que venha nos abalar, de uma situação que venha nos tirar o chão. Somente o Senhor é quem pode nos ajudar. Somente nele nós temos a solução para os nossos problemas. Precisamos pensar que assim como Deus esteve com Davi, ele também estará conosco. E tem uma situação interessante. Quando Davi estava lá para enfrentar Golias, ele teve um argumento com o rei Saul. E ele lembrou de coisas que Deus já tinha feito por ele. Davi disse assim: olha, assim como eu tive que livrar as minhas ovelhas de animais ferozes, como o urso e como o leão, e o Senhor esteve comigo, ele também vai estar comigo agora. Então, nessa fé, irmãos, Davi enfrentou aquele gigante, porque ele sabia que não dependia dele, não dependia da força humana de Davi, mas Deus estaria com ele. Deus era a sua força, o seu refúgio, o seu libertador. E por isso ele teve tanta coragem, porque Deus lutaria por ele e daria a vitória. E agora eu pergunto para você: quantas vezes o Senhor já te abençoou? Traga a memória. Quantas vezes o Senhor te deu a vitória? Quantas vezes você teve um livramento? Quantas vezes o Senhor providenciou aquilo que você precisava para suprir a sua necessidade? Não creia, meu irmão, que da mesma forma que o Senhor te sustentou e te trouxe aqui hoje, Ele vai continuar contigo. E Ele vai te ajudar. Não interessa o tamanho do problema, não. Mesmo que para você pareça um gigante, uma muralha à sua frente e que nada vai transpor, o nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas e para te dar a vitória, assim como fez com o exército israelita. O Espírito do Senhor estava com Davi. Isso fez toda a diferença. Nós precisamos também. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador,
o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso coração. E é esse Espírito Santo que vai nos consolar no momento da tribulação, no momento da dificuldade. É esse Espírito Santo que vai nos manter de pé, enquanto aguardamos a vitória que virá do Senhor para a sua vida. Então, irmãos, com Jesus, nós seremos mais do que vencedores. Vitorioso, Davi se tornou herói de todo o povo. Com a ajuda de Deus, ele venceu. Assim ele cumpriu a vontade do Senhor e depois se tornou o rei de Israel. No início de seu reinado, trouxe a Arca da Aliança de volta para Israel. E quando entrava na cidade, ele ia à frente do cortejo, dançando, cantando, pulando de alegria, pois sabia que a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Além de sermos muito mais alegres, com a ajuda do Espírito Santo, podemos ser como Davi, usados para vencer, usados para libertar aqueles que estão à nossa volta. Davi, por suas vitórias, também cresceu muito em poder e em riquezas. E um dia, quando estava tranquilo em seu palácio, quis construir uma casa para Deus. Ele abriu mão de seus tesouros e bens e ofertou a Deus com amor e alegria, deixando um lindo exemplo para cada um de nós.
foi fiel em tudo e fez a vontade do Senhor. Se tornou poderoso nas batalhas, praticou a justiça e viu as promessas de Deus se cumprirem em sua vida. Quando já estava bem velhinho, Deus lhe fez mais uma promessa, dizendo que seu filho iria governar em seu lugar e que o seu reinado seria estabelecido por toda a eternidade. Davi não viu essa promessa se cumprir por completo, mas nós sabemos que seu filho assumiu o trono e depois o seu neto, o bisneto, e temos ainda a certeza de que Cristo, descendente de Davi, veio ao mundo para nos dar a vida. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e reinará para sempre. Graças a Deus, que lindo. Que linda história. Que linda apresentação de louvor a Deus dessas crianças. Que bela história. História de salvação. A história de um Deus que tem controle da história.
de um Deus que governa todas as coisas, de um Deus que é capaz de usar as coisas pequenas para confundir as grandes, assim como usou Davi, um pequenino, o menor, aquele que era visto pelos homens como que teria a menor probabilidade de ser rei de Israel. Mas Deus não vê como homens, e Deus escolheu Davi. E o coral de crianças, o coro terminava cantando aqui que de Davi nasceu Jesus, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E aí nessa noite você foi apresentado a essa história. Você foi apresentado a tudo isso. E aí as crianças, e foi retratado aqui os Golias, os gigantes, que não subsistiram diante do Deus eterno, aquele que tem o poder nas mãos, aquele que vence os Golias todos que surgirem, para defender o seu povo, para defender aquele a quem ele escolhe. E nessa noite você foi apresentada a história e você ouviu falar que Deus é o Deus que vence gigantes. E as perguntas que surgem é: quais são os seus gigantes? Luana falava aqui de alguns gigantes. Quais são os seus gigantes? Talvez você esteja lidando com o gigante do medo, da desavença e dos conflitos em casa, dos conflitos familiares. Talvez o seu gigante seja o desânimo, que tem abatido tanta gente, que tem levado tanta gente à depressão, a ficar caído. Talvez o seu gigante seja a enfermidade, e aqui a Luana apresentou uma criança que tem a sua enfermidade e está vencendo esse gigante. Talvez o seu gigante seja a enfermidade, talvez o seu gigante seja a desesperança. Qual é o seu gigante? E tem um gigante que a gente não consegue vencer. Ninguém pode. Ninguém pode. As crianças falaram aqui que Jesus é o Pai da eternidade. Jesus, ele não está preso a tempo. Ele é o único, é aquele que detém poder sobre a morte. Esse gigante da morte assusta. A morte tem feito com que muitas pessoas fiquem desesperadas. E eu pergunto: o que você vai fazer com esse gigante da morte que se aproxima de nós? A gente passa, o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo. O que você vai fazer com o gigante da morte que você não pode vencer? E aí a Luana e as crianças falaram de uma coisa importantíssima, que o Senhor Deus coloca na sua mão arma para você vencer os gigantes. Deus está dando a oportunidade para você nesta noite de colocar na sua mão a arma para vencer todos os gigantes e por fim vencer o maior dos gigantes, que é a morte. Deus coloca a arma na sua mão. E sabe o que é mais lindo dessa história aqui? É que Deus olha para todos nós aqui e Deus não escolhe pessoas para colocar a arma. Deus está à disposição e Deus está a fim de colocar arma na mão de todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe pessoas aqui para colocar essa arma. Ele quer colocar a arma na sua mão para você ser vitorioso. E ontem nós fizemos convites aqui, crianças aceitaram Jesus. E eu agora, antes de encerrar essa celebração, eu faço convites para você. Nós não poderíamos deixar de fazer. Ontem nós começamos pelas crianças, hoje nós vamos começar pelos adultos. Há alguém, nesta noite, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, uma avó,
que quer aceitar Jesus como Salvador pessoal da sua vida, levante a sua mão, onde você estiver, e nós estaremos orando com você e por você. Quem é o adulto que vai aceitar Jesus? A arma, a melhor arma, a maior arma que Jesus Cristo coloca à nossa disposição. Há alguém aqui, adulto, um pai, a mãe, um familiar, que quer aceitar a salvação de Jesus? Levante a sua mão, por favor. Nós estaremos orando com você e por você. Temos alguém adulto aceitando a Jesus Cristo como Salvador? Temos alguém? Temos algum jovem? Deus falou com você, jovem. A mensagem, a Luana falou com os jovens. Algum jovem que anda desanimado por algumas questões? Desânimo é o seu gigante? Deus está te dando a oportunidade de vencer o seu gigante. É Jesus. Alguém jovem que quer aceitar Jesus como Salvador pessoal da sua vida? Algum jovem? Algum moço? Alguma moça? Levante a sua mão, nós estaremos orando com você e por você. Temos algum moço? Temos alguma moça que quer aceitar essa salvação de Jesus Cristo? Basta um levantar de mãos. Basta um levantar de mãos. Nosso objetivo é só orar com você e por você. O terceiro e último convite é para as crianças. Crianças que ainda não aceitaram Jesus. Crianças que estão aqui assentados. Crianças cantou para todos os grupos, cantou para a Deus, louvando a Deus, uma mensagem que é para as crianças. As crianças, disse Jesus, dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus é de vocês, crianças. A mensagem, tudo isso aqui que foi pregado é para as crianças também. Há alguma criança que, ouvindo tudo isso, toda essa celebração, quer aceitar Jesus? Você que está sentado aí, existe uma criança aqui embaixo, lá na galeria, que quer aceitar a salvação de Jesus nessa noite? Levanta a sua mão, criança, onde você estiver. Nós estaremos orando com a criança. Temos alguma criança? A mensagem de Jesus para as crianças, para o menino ou para a menina. Tem algum menino ou alguma menina que quer aceitar Jesus como Salvador pessoal da sua vida? Você quer fazer isso agora, isso aqui? Temos alguém? Temos alguma criança? Graças a Deus. O Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado. O Senhor seja glorificado. Não perca a oportunidade. Se alguma criança, alguém ficou constrangido de levantar sua mão fazendo essa aceitação, nós desafiamos, nós chamamos, procure-nos depois em particular, mas não deixe de fazer essa decisão. Não deixe de ter Jesus e aceitar Jesus no seu coração e de fazer essa confissão. E a última oportunidade, e aí nós vamos para a parte final. Alguém que andou nos caminhos do Senhor, está afastado dos caminhos do Senhor, você viu tudo isso aqui, você viu toda essa celebração feita por crianças. Alguém afastado que quer voltar aos caminhos do Senhor nesta noite e quer marcar isso dizendo: eu quero retornar para a casa do Pai e eu quero ter o que essas crianças cantaram aqui. Alguém que quer reconciliar-se com Deus, com a igreja de Jesus Cristo? Levanta a sua mão, nós estaremos orando também com você e com você. Alguém que quer reconciliar-se com Cristo? Reconciliar-se com a igreja do Senhor? Amém. Que Deus abençoe-nos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Não perca as oportunidades. Nós vamos agora entrar, nós vamos oferecer a Deus aquilo que nós podemos, é louvor, é
adoração. As crianças cantaram que a gente pode oferecer a Deus e dar tudo aquilo que tem, tudo aquilo que temos, ofertas. E elas cantaram histórias, né? Pessoas, Davi, ele foi junto com Salomão, ele deu encargo a Salomão para construir a casa de Deus, o templo do Senhor. E a história da construção do templo de Jerusalém é algo maravilhoso, contado na Bíblia. Cada um trazia o que tinha e trazia de coração, ofertas maravilhosas a Deus. E a gente vai agora oferecer àquele que nos trouxe salvação, aquele que é o dono da vida, aquele que está dando essa oportunidade. A gente vai entregar a Deus uma oferta de gratidão. Eu quero convidar os diáconos aqui em função, diáconos, diaconisas, por favor, três diáconos. Nós vamos oferecer a Deus a nossa oferta de louvor e adoração. Todos podem entregar e podem dar aquilo que tem, mas dar com alegria, conforme a sua posse. Eu quero convidá-la a ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração de gratidão e aí, junto com as crianças, enquanto as crianças cantam, nós vamos louvar a Deus com as nossas ofertas. Feche os seus olhos por alguns instantes, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado, Deus, por tudo isso. Obrigado por aquilo que nós temos. Obrigado por aquilo que nós recebemos aqui nesta noite. Pai, nós vamos reagir, nós vamos corresponder por tamanha graça e bondade, por essa salvação que Cristo nos trouxe. Nós vamos reagir oferecendo a Ti, meu Deus, presentes, oferta de sacrifício de louvor. Mas nós, meu Deus, pedimos que isso não seja apenas, meu Deus, valor monetário, seja um sacrifício agradável ao Teu nome, Senhor. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre todos os que, meu Deus, vão ofertar, ó meu Deus, vão colocar as salvas, a sua contribuição, que sobre eles, sobre cada irmão, sobre todo visitante que estiver ofertando, esteja a Tua bênção, esteja a Tua mão forte, Senhor, multiplicando bens na vida de cada um, dando prosperidade. Quero, Senhor, também pedir a bênção sobre os dizimistas da semana e os contribuintes das campanhas realizadas aqui por essa igreja. Meu Deus, derrama a Tua bênção, a graça sobre todos os contribuintes e sobre a administração, ó meu Deus, desses recursos, para que sejamos abençoados, e multiplica, meu Deus, também, ó meu Deus, os recursos, para que nós possamos, meu Deus, satisfazer as necessidades que são tuas. Em nome de Jesus pedimos e Te agradecemos. Amém. Com grande alegria nós louvaremos a Deus com as nossas ofertas e louvaremos com as nossas crianças. Deus é grande quem dá com gratidão.
Vamos aplaudir ao nosso Deus eterno, incondicional. Deus toda a glória, todo louvor. Graças a Deus, Cristo da igreja, Senhor da igreja, Senhor dessas crianças. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, toda essa festa desses 2 dias, isso que a gente presenciou aqui, é fruto de muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, né? Aí muitos e muitos meses, começou desde o início do ano, e a gente quer agradecer, né, a Deus, né, por todas as equipes que estiveram envolvidas, o departamento de música, o DEMAP da igreja local, o DIJAP, grupo de teatro, né? Pessoal, o Ministério Charles também está por trás, alguns componentes aí, o pessoal de música, né? Graças a Deus que nós podemos oferecer a Deus tudo isso. Deus foi glorificado, Deus foi exaltado, né? Pela estrutura que a igreja como organização tem. Nós ficamos felizes, né, por esse envolvimento, e nós pedimos que os irmãos sempre estejam colaborando, estejam orando pela igreja, para que ela sempre possa oferecer a Deus o melhor. Nós ficamos felizes nessas 2 noites. Deus foi glorificado, Deus foi exaltado, né, pela sua igreja, né? E os parabéns às nossas crianças, viu? Né? Foi lindo, lindo, lindo. Que Deus seja exaltado, que o Espírito Santo possa usar vocês mais e mais vezes. Deus abençoe as nossas crianças, e nós vamos estar tendo agora a palavra de alguns da equipe, e antes de nós encerrarmos com a bênção final. Maravilhoso, né? Faço as minhas palavras, a palavra do pastor, que ele já fez um agradecimento geral, mas eu quero agradecer ainda aqueles irmãos que colaboraram com as suas ofertas para que esse trabalho se realizasse. Quero agradecer todos aqueles irmãos que se fez presente, que prestigiaram o nosso trabalho. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Nós agradecemos os nossos visitantes, todos os pais, né, que não é da nossa igreja, que trouxe seus filhos para ouvir, né, essa cantata, e nós reforçamos o convite. Venham em outro dia de culto na nossa igreja. Aos sábados, nós temos a escola bíblica às 9 horas da manhã. Nós temos um departamento ali nos fundos, né, que começa às 9 horas da manhã a escola bíblica. E às 11 horas da manhã nós temos um culto infantil para eles. É um culto especial só para as crianças. Nós temos um trabalho na nossa igreja também às quarta-feiras, 8 horas, às 19 horas no domingo. E também temos o nosso círculo de oração aqui, o grupo de oração das irmãs, às terça-feira, às 15 horas. Vocês todos estão convidados, e nós agradecemos a todos que se fez presente. Que o Senhor Deus possa recompensar a cada um que trabalhou, a cada equipe que trabalhou para que esse trabalho se realizasse. Muito obrigada. Lembrando que toda esta festa, né, foi organizada por todas essas estruturas que nós citamos, os departamentos da igreja, e tivemos a participação também de algumas igrejas. Igreja de Criançada de Jardim Graziella, né, nossa igreja aqui vizinha, né, nossas crianças, e a equipe do departamento ali da Igreja de Jardim Graziella, de Jardim Gramado. Que Deus abençoe a todos, viu? Que Deus abençoe a todas essas igrejas, né, que possamos fazer muitas e muitas programações em conjunto para a glória e louvor do nosso Deus. Em todos os departamentos, e toda a moçada aí que teve bastante trabalho. Criança dá trabalho, né? Pessoas dão trabalho, né? Foi muito bom ver o envolvimento das nossas equipes aí, né? Preparando, né, para fazer tudo melhor para o nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar a nossa programação, né? Fica então os convites para que você participe, né? Sábado, dia 25, às
Projeto Sara, me recordem aí, cadê o pessoal da Resofap? Às 16 horas, né? Isso, Projeto Sara, às 16 horas, aqui na igreja, venham todos participar, todas as nossas mães Saras, né? Todos aqueles que têm os seus filhos que estão orando, e à noite, às 19 horas, é aberto para todo o público. Venha louvar a Deus nessa bonita festa da nossa Resofap Sul, que é a regional das sociedades femininas da Igreja Adventista da Promessa. Curve a sua cabeça. Obrigado, visitante, você que esteve aqui. Leve a paz do Senhor, assim como todos os nossos irmãos. Leve a paz e volte sempre para estar cultuando o nosso Deus aqui conosco. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela vida dessas crianças. Senhor, esse mundo é mau, esse mundo é terrível. E essas crianças, ó meu Deus, aqui foram grandemente usadas nas tuas mãos nessas 2 noites. Foram, ó meu Deus, tremendamente usados na toda essa preparação dos ensaios, aí as equipes. Senhor, que nós continuemos trabalhando para engrandecer o Teu nome e para que o reino de Jesus ele seja divulgado, proclamado, promovido na face da terra. Protege essas crianças, protege a todos, ó Pai, que aqui vieram assistir a essa programação e participar dessa celebração. Que a Tua mão forte, o Teu braço estendido, Senhor, seja com todos, para mais uma semana de trabalho. Haja a Tua bênção e haja o Teu favor. Nós vamos despedir todo este Teu povo dizendo que a graça salvadora de Jesus, o grande amor de Deus Eterno Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. As crianças vão cantar e aí todo mundo pode se cumprimentar, tá bom? Aqui mesmo dentro da igreja.